Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula hoje é da língua portuguesa. Nós iremos dar continuidade à aula da segunda-feira. Então, pegue o seu livro, tá? E abra na página 89. Só para que vocês possam relembrar do que tia falou, conversou e explicou para vocês, foi sobre o gênero textual receita culinária. Então, nós vimos que tem algumas características: título, ingredientes, modo de fazer ou também modo de preparar. E depois nós conhecemos um pouco sobre verbo. O que são verbos? São ações, é o que nós fazemos, é o que nós iremos fazer, tá? Então o verbo, ele acontece ou agora, ou aconteceu anteriormente, ou ainda vai acontecer. Então ele se apresenta no tempo presente, que é agora, passado ou pretérito, que já aconteceu, e o futuro, que são ações que ainda irão acontecer. Nós conhecemos um pouco sobre o verbo no modo infinitivo, que tia explicou, não é? Mostrou até as terminações dos verbos. O verbo original, tia até deu um exemplo de caminhei. O verbo original de caminhei é caminhar. Então, terminado em ar, ir, or. Então, todo o verbo que tem essa terminação, ele está no modo infinitivo. Hoje, nós iremos conhecer um pouco sobre verbo no modo imperativo, tá? Então, na página 89, tem algumas atividades ainda relacionadas, tá, à receita culinária, porque na receita culinária a gente vai poder identificar alguns verbos que estão no modo imperativo. Mas antes, tia colocou uma observação, um esquema aqui no quadro, e eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá? Então, aqui no quadro, gente, eu coloquei o verbo no modo imperativo. Os exemplos que eu coloquei estão na forma no modo infinitivo e depois no modo imperativo, tá? O verbo no modo imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido, um conselho, tá? Lembrando que o verbo no modo indicativo, infinitivo, que está aqui, um modo infinitivo, ele é a forma natural, ele é a forma original do verbo que nós já conhecemos. Então, esses exemplos do lado, tá? Deste lado, estão os verbos na forma infinitivo. Deste lado de cá, estão os verbos no modo imperativo, para que vocês possam compreender. Andar. Lembra que tia falou das terminações ar, ir, or? Estão no modo infinitivo. Quando eu estou fazendo um pedido, uma ordem, um conselho, eu digo o quê? Ande. Então, essa ordem, tá? Essa forma que o verbo se apresenta é na forma imperativa, tá certo, gente? Aí aqui tem falar, fale. Olha como o tom já modifica. Escrever, escreva. É uma ordem, um pedido, tá? Sentar, sente. Cantar, cante. Comer, coma. Então, há uma diferença entre o modo infinitivo e o modo imperativo. Então, todas as vezes que você for pensar com o verbo, né, no modo
imperativo, vocês têm que lembrar que é uma ordem, um pedido, tá? Então, eu estou aqui, aí eu posso dizer, João, sente. Olha, sente foi o quê? Um pedido, uma ordem, tá? Então, é na forma, é no modo imperativo. Agora, a gente vai para a atividade da página 89. Então, gente, dando continuidade à atividade relacionada à receita culinária, nós vamos ver o seguinte. Releia o modo de preparo, que é a mesma coisa de modo de fazer, tá? Da receita de bolinhos de tapioca. Vocês fizeram o bolinho? E aí, estava gostoso? Bom, vocês vão observando com atenção as palavras que estão destacadas. Então, aqui eu tenho primeiro misture o leite e a tapioca e deixe a mistura descansar durante 4 a 5 horas. Junte a manteiga, o sal, a erva doce e os ovos. Faça os bolinhos e asse-os em forno brando. Então, as palavras que estão destacadas são misture, deixe, junte, faça, asse, né? Essas palavras estão dando uma ordem, tá? É um pedido para que você realize daquela determinada forma o modo de preparo da receita dos bolinhos de tapioca, tá? Então, quando eu digo faça, asse, né? Junte, misture, eu estou fazendo o quê? É uma ação, porque nós não devemos esquecer que verbo são ações, tá? Portanto, elas também são verbos, certo? Esses verbos estão no imperativo, outro modo como um verbo pode se apresentar, que foi justamente o que tia Beth explicou. Imperativo é um modo verbal que expressa ordem, pedido, conselho, tá? Então, no sexto quesito, dando continuidade, tia Beth está na página 89. Dando continuidade, nós temos aqui. Se fôssemos procurar os significados desses verbos no dicionário, deveríamos procurar pelo infinitivo. Lembra que tia falou quando diz misture? Qual é o verbo de misture? Misturar. Asse. Qual é o verbo, não é? Na forma infinitiva, assar, tá? Lembra que tem as terminações ar, er, ir e or, tá? Então, qual é o infinitivo de cada um desses verbos? Quais os verbos? Esses que estão no quinto quesito destacados. Misture, deixe, junte, faça e asse. Vocês vão escrever esses verbos no modo infinitivo, tá? Sétimo quesito. Reescreva o trecho com os verbos no infinitivo. Então, o quinto quesito, vocês viram que tem o modo de preparo dos bolinhos de tapioca. E eles estão com os verbos destacados no modo imperativo. O que é que vocês terão de fazer agora, de escrever agora no sétimo quesito? Vocês vão escrever esses verbos que estão destacados no modo infinitivo, com as terminações ar, er, ir e or, tá? No oitavo quesito, gente, tem assim, complete a afirmação. Os verbos que indicam o modo de fazer, que é a mesma coisa, modo de preparo, modo de fazer, é a mesma coisa, tá? Só muda uma palavrinha, mas o sentido é o mesmo. De uma receita culinária, eles podem, portanto, estar no ou no. Aí são as formas que o verbo pode se apresentar. As duas formas são usuais, tanto no modo infinitivo quanto no modo imperativo. Esses verbos podem ser utilizados
no modo de preparo ou no modo de fazer de uma receita culinária. Beleza? Vamos agora para a página 90. Na página 90, nós temos mais atividades sobre receita culinária, né? E os modos que o verbo se apresenta, no infinitivo ou no imperativo, tá? Então, no primeiro quesito, tem assim: preencha as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, no quadro, eu tenho os seguintes verbos: alimentar, armazenar, comer, desenvolver e esqueça, tá? Então, vocês vão ler, vão completar com esses verbos esse texto que está aqui embaixo. Aí tem: se de forma correta significa todo tipo de alimento. Cada alimento ajuda seu corpo de um modo diferente. Alguns ajudam o seu corpo. Outros lhe dão energia. Outros ainda mantêm seu corpo funcionando de maneira adequada. Outros ajudam a energia. E não se a água também faz bem para você, ao seu corpo, tudo aquilo do que ele precisa, comendo diferentes tipos de alimentos. Isso é o que se chama de uma alimentação saudável, tá? Agora, para concluir a atividade, vocês irão para a página 91, que tem o seguinte: letra A, que ainda é sobre a questão 1. Todas as palavras que você usou para completar o texto são substantivos, são adjetivos ou são verbos. Lembrando, substantivo é o nome que eu dou a tudo. Tudo é substantivo, tá? Há substantivos diferenciados, mas tudo que a gente nomeia é substantivo. Adjetivos são as características daquele determinado substantivo, como ele é. Então, essa característica é adjetivo. E verbo são ações, o que a gente faz, vai fazer ou fez, tá? Letra B. Alguns deles estão no infinitivo, outros estão no imperativo. Então, você vai copiar, tá? Os verbos do primeiro quesito ainda, tá, gente? Os que estão no infinitivo, vocês vão colocar no lado do quadro que tem verbos no infinitivo. E o que se apresentam no imperativo, vocês irão escrever os verbos onde tem verbos no imperativo. Lembrando que é do primeiro quesito, os verbos que estão destacados e que você completou o textinho. A letra C tem assim: explique o que você observou nos verbos para responder à atividade 1. O que foi que você observou nesses verbos? Aí você vai escrever. E para concluir a nossa atividade de hoje, nós temos o segundo quesito. Se você quisesse descobrir os significados dos verbos que estão na coluna da direita, ou seja, no imperativo, como você deveria procurá-lo no dicionário? Lembra que tia também falou? Então, a atividade de hoje é da página 89 até a página 91. Então, realizem a atividade. Depois tia irá disponibilizar o gabarito de correção no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, até a próxima aula e faz com bastante capricho, tá certo? Tchau, tchau!